Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma abençoada sexta-feira. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025. Vamos analisar o concurso 3.588, aconteceu ontem à noite e acumulou. Então, a gente torce aí para acumular mais uma vez ou torce para ser só a gente ganhador, né, desse concurso de hoje à noite, o final 9. E já logo em seguida teremos um final zero, então praticamente dois concursos acumulados. E se acumular hoje, aí o concurso final zero vai para mais de 10 milhões, né? E aí é dia de chamar todo mundo, né? Hoje já é dia de chamar todo mundo, hoje é dia de você separar, né? Pegar aquela moedinha que você guardou lá e colocar pelo menos mais um jogo. Tá aqui então as 15 dezenas na tela, enfim o início 3 apareceu e ele apareceu e ninguém acreditou e acumulou, porque foi um concurso difícil, com 10 ímpares, 7 repetidas apenas do último concurso, então foi um concurso difícil. Enfim, né? Tá aqui então, dezenas na tela, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. Somente a dezena 24 para salvar a galera aí das dezenas pilares, né? Então hoje veio fora do padrão, né? Uma dezena só dessas 4 que eu falei é fora do padrão. Porque a 01 e 02 é responsável por essa primeira bola, primeira posição, depois do sorteio ordenado em formato crescente. E a 24 e a 25 é responsável pela última bola, a última posição. Beleza? Então dessas 4 dezenas a gente sempre coloca de 2 a 3, pelo menos nos nossos jogos. E tá aqui o rateio oficial, ninguém fez a faixa dos 15 pontos, então acumulou esse concurso. Os 14 pontos pagou bem, né, para os 285 ganhadores, vai pagar aí R$ 1.769,51. As faixas inferiores aqui são faixas fixas, sempre vai pagar 35 para 13 pontos, 14 para 12 pontos e R$ 7 para 11 pontos. Tá? Se você tiver em qualquer uma dessas faixas aqui, meus parabéns. Então se sintam vitoriosos, é porque você acertou na loteria. Acertar na loteria eu já coloquei há muito tempo atrás, que né, nada mais é que você acertar prêmios. Tá? Acertou prêmios, independente se for 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos, tá ganhando na loteria. Beleza? Fechando aqui. Galera, hoje, né, como diria a Bárbara do Te Contei, segura firme aí, separa a pipoca, fica confortável, porque hoje o vídeo vai ter bastante conteúdo, vou tentar responder todo mundo aqui. Já vou tentar aqui, ó, deixa eu pegar aqui no meu celular, que eu não lembro o nome. Tem uma pessoa que está com muita dificuldade, eu não sei porquê, porque não sei se ela assiste o vídeo, mas a dificuldade maior é a minha, porque a pessoa fala não funciona, não consigo, eu não sei. Para mim, né? Não faz o menor sentido, não faço a mínima ideia do que a pessoa está falando, né? Mas não funciona o quê? Dá algum erro? Que erro? Se a pessoa não for, né, seguir um roteirinho para me falar, olha, eu estou fazendo isso, em vez de aparecer isso, está aparecendo isso, aí eu consigo entender o problema e consigo chegar muito mais rápido numa solução. Agora, né, escrever um monte de coisa e não funciona, não dá certo, para mim não dá, eu já vi, não faz sentido, tá? Tenta fazer um vídeo então explicando passo a passo para mim poder entender. Deixa eu ver se eu acho a pessoa aqui, uma das pessoas, né, que eu vou falar. Olha, se acompanha o vídeo, acho que eu nem vou falar o nome da pessoa não, né? Não vou falar o nome da pessoa. Eu nem consigo, gente, é tanta mensagem aqui que terrível, não passou. Não consigo achar. Então. O WhatsApp dela não tem nem nome, né? Então fica mais difícil ainda, né? De poder explicar. Bom, de qualquer maneira, né? Vamos vir aqui no último vídeo. O vídeo que eu fiz dicas para o concurso 3.588. Tivemos 72 pessoas que gostaram, deixaram o seu like no vídeo. Né? As visualizações foram muito poucas, 345 apenas, com apenas 17 comentários. Aqui contando os comentários, acho que eu respondi. Então, antes de qualquer coisa, você que gosta do meu conteúdo, já deixou o like, deixou um comentário lá, muito obrigado, que Deus abençoe que cada um de vocês.
Será que era esse mesmo, né? Ah, tá. É pro Renato Coelho, né? Está estranho esses sorteios. Renato, não entra nessa paranoia não, porque senão você vai começar a procurar, caiu a casa da Mega Sena, não vale a pena, tá? Se você não acredita, não aposte mais, tá? Essa teoria da conspiração é terrivelmente ruim isso daí, e é ruim até pro canal, porque aí incentiva outras pessoas também a ficar nesse tema aí. Não vai por esse lado não, tá? Tenta aí por um lado que, por exemplo, hoje eu vou mostrar, né, vou fazer uma comparação da ferramenta excluir colunas com a ferramenta de fechamentos. Mas eu quero pegar aqui, olha, essa parte aqui eu quero responder para você. Qual a sua opinião, né? Jogar com desdobramentos de 18, 19 e 21. Olha, você que mandou mensagem para mim ontem que está com dificuldade, presta bastante atenção então na hora que eu chegar nessa parte de fechamentos, para você poder entender. Porque o que eu entendi lá, que você carrega a ferramenta, não escolhe nenhum número e não clica em combinar. Logo, não vai acontecer nada. A ferramenta não vai fazer nada. A ferramenta de fechamentos, em qualquer loteria do mundo, qual a função principal dela? Combinar, organizar os seus números, tá? Então, é isso. Qual que é a maneira mais fácil, né? O que é melhor? Jogar com fechamentos, né? Fechamentos e desdobramento é a mesma coisa. De 18, 19 e 21, inclusive eu não vou entrar no critério matemático aqui, porque já se discutiu muito isso aí no passado. Desdobramento, né? Desdobrar é pegar um conjunto lá e organizar em conjuntos, tá? Fechamento é pegar uma quantidade de números e fechar aquilo lá, tá? Para mim é simples assim a parte de fechamento. Inclusive já escrevi um artigo sobre isso daí há muito tempo atrás. Hoje a gente vai rever esse artigo então. 18, 19 e 21 dezenas ou jogar com dezenas fixas. O grande problema de você jogar com dezenas fixas é porque você tem mais uma barreira para você acertar, tá? Além de você acertar as dezenas que você está escolhendo no fechamento, tem mais uma condição, que seria acertar a dezena fixa. Então a única vantagem do fechamento com dezenas fixas é que se você tem, por exemplo, um fechamento de ciclo de ontem, né, que tinha duas dezenas para fechar, você, né, praticamente tinha quase certeza que essas duas dezenas ia sair, e saiu. Então, você pega aquelas duas dezenas e escolhe um fechamento com duas dezenas fixas. Então, só quando tem muita certeza, quando a tendência está muito favorável para aquele evento. No caso de ontem, do ciclo, estava muito favorável. Então, valia muito a pena você utilizar um fechamento com dezenas fixas, ou na ferramenta excluir colunas, você modificar a estrutura do fechamento e recombinar a matriz com duas dezenas fixas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso também. Então, a minha opinião aqui, 18, 19, 20 ou 21 dezenas, ou jogar com dezenas fixas, nenhuma delas. A minha opinião é nenhuma delas. Embora eu tenha as ferramentas, construir as ferramentas, mas para você jogar, né, com fechamentos, você tem condições a mais. Eu sugiro você utilizar a ferramenta excluir colunas. A ferramenta excluir colunas, o prêmio já está lá dentro. Você só precisa acertar as colunas que você deve eliminar. Só isso, é a minha opinião. Mas de qualquer forma, vou abrir um fechamento de 18, 19 e 21. E colocando então mais uma instrução aqui. Jogar com 18 dezenas. Jogar com 18 dezenas não é só jogar com 18 dezenas. Eu preciso saber o que prêmio eu preciso garantir, que fechamento que eu vou escolher. 18, mas eu vou fechar 11 pontos, 12 pontos, 13 pontos, 14 pontos ou 15 pontos. Jogar com 18 dezenas, tá bom, vou garantir 11 pontos, mas acertando 11 dezenas, 12 dezenas, 13 dezenas, 14 dezenas ou 15 dezenas. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que a gente quer fazer para depois utilizar, né, o método correto, a ferramenta correta, né? 19 é a mesma coisa, né? Fechar 11 pontos se acertar 11 dezenas, fechar 12 pontos se acertar 12 dezenas, 13 dezenas, 14 dezenas e assim por diante. E do mesmo jeito, 21. E jogar com dezenas fixas é com quantas dezenas eu vou jogar e com quantas fixas eu vou jogar. Então tem um monte de ponto de interrogação aqui, eu não consigo responder isso daqui. Na verdade, eu já consegui responder, embora, né, a gente não tenha mais dados aqui para mim poder responder, mas eu já adianto para você, não vou para o lado de fechamentos, embora tenha sido uma ferramenta muito útil ao longo dos anos,
mas para loto fácil, o que é melhor é a ferramenta excluir colunas. Beleza? Eu acho que é isso daqui. Então, a melhor forma de eu te responder isso daqui é utilizando, então, agora na prática, então, para você poder entender. Peraí, meu mouse está travando? Pronto, destravou. Beleza, então vamos para a parte de critérios. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Eu respondi tudo, então eu posso fechar aqui. Lembrando, gente... Não, deixa eu fechar aqui. Não vou falar muito, não, que já está dando aí. Deixa eu pegar o meu cronômetro aqui, ó, para mim ir marcando o tempo, que hoje vai ser mais de 30 minutos de vídeo. Já deixei até uma conferência aqui para poder explicar isso daqui. Bora lá, parte de critérios então. Né? 2 bolinhas vermelhas, uma para o critério de ímpares, outra para o critério de repetidas do concurso anterior. Região dos primos veio 7 dezenas, 6 na cruz, 10 ímpares, 9 na moldura, 4 de Fibonacci, 4 na progressão. Repetiu 7 do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas também o 43332. Lembrando que os gabaritos de linhas e colunas, existe um vídeo que eu sempre coloco como vídeo relacionado. A hora que acaba esse vídeo, ele vai aparecer a capinha para você, ou se você clicar no izinho aqui onde você está me vendo, vem com o mouse aqui em cima, dá um clique na minha foto aqui onde você está me vendo, que ele vai abrir a parte de descrição e vai mostrar um vídeo relacionado para você de linhas e colunas, tá? Então, 2 bolinhas vermelhas, uma dezena apenas das 4 pilares, então foi um concurso, não foi um concurso fácil, não. Aqui eu organizei as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Embora a dezena 02 ontem não tenha saído, ela ainda é a melhor dezena nos 10 últimos concursos. Então, desse conjuntão aqui você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Aqui no conjunto da intermediária você vai escolher de 3 a 4 dezenas. E aqui no pior, né, no conjunto C das piores dezenas, você vai escolher de 3 a 6 dezenas. A 02, então, ela está sendo a melhor dezena em desempenho nos 10 últimos concursos. E a 14, né, pelo contrário, está sendo a pior dezena. Inclusive, ela foi sorteada nesse último concurso, mas mesmo assim ela está sendo a pior dezena. Tivemos a soma das dezenas aqui em 214, então significa que é uma soma dentro do padrão. Para você que não tem acesso à área de membros, planilhas, aplicativos, você pode bater uma foto dessa tela aqui, que só com essa tela aqui você já consegue montar um bom jogo. Aqui 3 conjuntos sugestões aí de 17, 18 e 19 dezenas. Você pode utilizar isso daqui em fechamentos, você pode utilizar isso daqui na ferramenta excluir colunas, você pode eliminar algumas dezenas, colocar mais dezenas, então fique à vontade para trabalhar nos conjuntos de 17, 18 e 19 dezenas. E aqui os jogos prontos que eu sempre deixo antes de começar a gravar o vídeo, 20 jogos gerados dentro do padrão e aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. E esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, eu esqueci de falar ontem porque o vídeo foi rapidinho, mas, né, por 4 concursos seguidos, 01, 02 de mãozinhas dadas aqui, então quebrou-se o padrão hoje, né, no caso ontem à noite que teve o sorteio, com o início 3, que a última vez tinha sido aqui, olha, já nem aparecia mais na tela, mas a última vez foi no concurso 3.562, então ficou bastante tempo sem aparecer o início 2, e eu vou tentar repetir a mesma coisa que eu falei da outra vez que saiu o início 3. Quando fica muito tempo assim, a tendência é que volte, e se a moça da bolinha não escutar isso daqui, muito provavelmente que em menos de 10 concursos a gente vai ter o início 3 de novo, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Dezena 01 era uma dezena presa, né? Ficou por 4 concursos, já não é mais. A dezena 02 também era presa por 4 ou mais concursos, já não está mais presa. Dezena 13 também era presa, já não está mais presa. Então, 3 dezenas que eram presas, né, falharam. A dezena 17 já não falhou, então a dezena 17 continua presa. A dezena 22 também é presa a partir de hoje porque alcançou 4 concursos. A gente tinha um retorno após a falha para a dezena 25 que não retornou. Lembrando que o retorno após a falha é quando a dezena fica presa por 4 ou mais concursos. Ele sofre a falha e retorna depois. Pode ver que teve 2 falhas aqui, mas isso não aconteceu com a dezena 21, que teve o seu retorno após a falha aprovado aqui. Então ficou por 4 ou mais concursos. Neste caso ficou por 4 concursos, sofreu a falha e logo em seguida retornou.
A gente espera que esse comportamento se repita para a dezena 13, ou para a dezena 01, ou para a dezena 02, que eram dezenas que estavam presas e falharam. Então, a gente espera que pelo menos uma delas retorne após a falha. Vamos ver se a gente tem. A gente tem candidatas a que se tornarem presa. Dezena 11 já está com 3 concursos. Mais um concurso ela vai ser considerada presa. E somente ela, hein? Somente ela aí candidata a se tornar presa. Vamos torcer para ela voltar a ficar presa. Bom, aqui nas linhas a distribuição foi boa, né, das dezenas, então não tivemos nenhuma máscara, né, então foi neste caso aqui, né, um ponto positivo então para o padrão visual, beleza? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas, é por aqui que a gente vê então quando vai falhar, quando vai voltar alguma dezena, a gente consegue enxergar de uma outra forma. E vamos lá então, deixa eu pegar aqui, olha, primeiramente vamos falar da ferramenta excluir colunas. Então essa ferramenta aqui, né, respondendo mais uma vez ao Renato Coelho, o que eu prefiro, jogar com fechamentos ou jogar com a ferramenta excluir colunas? Obviamente com a ferramenta excluir colunas. Essa daqui eu não teria feito os 15 pontos ontem se eu tivesse utilizado essa matriz desse jeito aqui. Não teria, porque ela não tem fixa, então ela já está preparada pelo menos para os 14 pontos. Então, algumas vezes, a cada 7, 8 concursos em médias, aí essa matriz ela faz 15 pontos. No caso de ontem, não fez, só cumpriu o seu papel mesmo de fazendo os 14 pontos. A grande vantagem dessa ferramenta aqui é que eu só tenho que acertar 5 números aqui, do 01 até o 20. O que são esses números aqui? São as colunas. Então, tudo que a gente for falar aqui, né, fora a parte de estatística aqui, mas todo o restante se trata de colunas, não se trata de dezena. Então, quando você vê o 01 aqui, não significa que saiu a dezena 01. Não, é referente à coluna 1. Então, se eu tivesse escolhido a coluna 01, 02, 04, 06 e 10, por exemplo, eu não preciso escolher as 6 colunas, porque se eu escolher as 6 colunas, ele vai me produzir jogos com 14 dezenas aqui por linha. E não é isso que eu quero, ou 14 colunas, né? Não é isso que eu quero. Eu quero um jogo com 15 colunas, aí 15 dezenas por linha, que é o jogo que eu vou conseguir registrar ou no site de loterias online da Caixa ou na Casa Lotérica, tá certo? Então, quer dizer que aqui tivemos 3 resultados aqui, né? E eu tenho que acertar 5 dos 6 números aqui que aparecem ou aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Eu vou desdobrar cada uma dessas linhas em conjuntos de 5 para a gente saber então quanto que a gente tinha aqui. A gente tinha 17 possibilidades aqui. Vou clicar nesse botão criar link, que ele simplesmente copia tudo que está dentro dessa caixa para dentro aqui, olha, dessa área aqui, e já me dá a numeração que eu quero. Então, são 17 possibilidades que eu tinha de fazer os 14 pontos. Eu vou escolher apenas uma. Qualquer uma delas, eu teria feito os 14 pontos. Então, vamos pegar bem no meio aqui, 17 dividido por 2, aí dá 8,5. Vamos pegar, por exemplo, essa 8 aqui, ó. Vou dar um clique aqui. Significa que eu estou pegando dentro dessa matriz aqui que tem 20 colunas, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, até 20 colunas aqui, e eu estou pedindo para ele selecionar, então, né? Eu poderia fazer isso daí manualmente, mas eu estou fazendo isso daqui dessa forma para você ver. Eu quero que ele exclua as colunas 01, 02, 04, 10 e 15. Foi exatamente isso daqui, quando eu cliquei aqui, que ele fez. Ele pegou e selecionou a coluna 01, 02, 04, 10 e 15, veio aqui nesse botão e clicou nesse botão aqui e já transformou o prêmio que está aqui, aqui. Então vamos dar um Ctrl A, um Ctrl C, vamos chamar a ferramenta de conferência e simulação. Ela está aqui embaixo, tá? Conferir a aposta. Muito bem. Solto o meu jogo lá que eu fiz, ó, acabei de fazer o jogo aqui, eu vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C para copiar meu jogo. São 56 jogos de 15 colunas, tá? E agora sim eu vou colar o meu jogo aqui para conferir. Veja bem, eu só tive o trabalho aqui de escolher 5 números aqui para poder montar esse fechamento aqui, ó, para montar esse jogo, tá? O prêmio está aqui, eu transformei o prêmio daqui para cá e só escolhi 5 números. É só isso que me resta aqui, ó, 56 jogos apenas. Se eu fosse trabalhar no modo convencional, né, eu teria que fazer o quê? Teria que escolher uma matriz de 20 dezenas
que ele me organize em cartelas de 15, garantindo 14 se acertar 15 pontos. Né? Tudo isso ele precisa com 350 jogos. Então faça primeiramente a comparação. Olha a desvantagem. Você está jogando com 350 jogos, enquanto que aqui na ferramenta Excluir Colunas você está jogando com apenas 56. Então, 56 para 350 significa que eu consigo jogar 6 vezes mais que um sistema convencional, que é esse daqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escolher 20 números e tenho que torcer para que os 15 números estejam aqui dentro das minhas escolhidas. Correto até aí? Beleza? Só que teve um abençoado, né, que teve a brilhante ideia de mudar o título desse fechamento. Ao invés dele falar assim, escolha 20 dezenas que eu vou te organizar em cartelas de 15, vou garantir 14 pontos se acertar 15 dezenas com 350 jogos. Não, ele fez o contrário. Ele falou assim, R5 números. R5 números que eu vou te dar os 14 pontos. E é exatamente isso que aconteceu. Se você perceber aqui, algumas dezenas estão com um fundo salmão aqui, olha. Dezena 3, dezena 5, dezena 6, 7, dezena 8, tá vendo? Dezena 01, 02 não está, tá com fundo branco aqui, olha, tá? Fundo branco, 12, 13, 18. Significa que eu errei as 5 dezenas. Então esse abençoado, ele simplesmente mudou, ele não fez absolutamente nada. Ele copiou a matriz do fechamento e falou assim, R5 e faz 14 pontos. E é isso que aconteceu aqui, ó. Escolhi 20 números e errei os 5, tá? Ele fez exatamente isso daqui, ó. Vamos inverter. Não dá para fazer isso daqui, ó. Tem que fazer, depois eu faço mais uma vez, porque eu já fiz esse fechamento aqui e já montei ele para vocês já conferir, para mostrar para vocês, tá? Então tá aqui, ó, escolhi 20 números, errei 5 números, do mesmo jeito que eu escolhi 5 números aqui, errei 5 colunas, aqui não são dezenas, são colunas, e o que ele me fez? Ele pegou e combinou isso daqui aqui em 350 jogos. Submeti isso daqui para a parte de conferência, que está aqui, olha. Então, 350 apostas, tá? Fez realmente os 14 pontos, fez 24 de 13, 107 de 12, 152 de 11. Para mim registrar esse jogo aqui, eu tive que pagar isso daqui numa casa lotérica. Olha o valor. Agora, para mim pegar, né, nesse sistema aqui de 56 jogos, escolhi 5 números também, acertei aqui a ausência dos números, então acertei os números que não vão sair, que são as colunas, e conferi isso daqui, tá? Meus 56 jogos aqui também teve os 14 pontos. Só que ao invés de pagar aquele absurdo lá, eu paguei 1/6 daquele valor só, uma fatia pequena daquele valor. Então, mais uma vez, Renato, a minha sugestão é sempre essa ferramenta para Loto Fácil, tá? A comparação é gritante, tá vendo? Do mesmo jeito que eu escolhi 5 números num sistema convencional, também escolhi 5 números aqui, tá? E dos dois deu os 14 pontos. Obviamente, lá deu mais prêmio porque tem mais volantes, mas eu gastei muito menos para fazer, tá? Então, a minha ideia é sempre essa daí. Beleza? Vamos voltar então, deixa eu fechar então as partes de conferência aqui, olha, mais uma vez, ó, essa é a conferência do sistema convencional que todo mundo conhece aí, que é a parte de fechamentos, tá? Se você quiser entender melhor a parte de fechamentos, eu sugiro que você entre aqui dentro do Gera Sorte, clique aqui em blog e artigos, vai abrir o blog Gera Sorte, aqui é o blog, não é o site de ferramentas. Venha aqui, aliás, eu errei, aqui se você quiser, né, saber um pouquinho mais sobre a minha trajetória, clique aqui sobre o autor, tá? Mas não é aqui não, é aqui, olha. Sobre fechamentos, que ele também vai para o blog, tá? Só que ele vai então para a parte, né, o que eu escrevi sobre fechamento. Leia atentamente o que está escrito aqui, ó. Tem um vídeo aqui, fechamentos lotéricos, tem toda a instrução aqui da terminologia VKTMB, tá? Cada parâmetro está explicado aqui. Eu coloquei 3 fechamentos da Mega Sena aqui, um fechamento intermediário, um fechamento mais completo. Tá aqui, ó, e um fechamento bem simplificado aqui, olha. Saiba que você consegue combinar 10 números na Mega Sena com apenas 3 volantes
e tem uma garantia 100% de quadra aqui, ó. Aqui dentro tem uma quadra se você acertar os 6 números dentro dos 10 que você está escolhendo aqui. Obviamente, eu dei um exemplo aqui de dezenas sequenciais, né? De 0, 1 a 10, mas lá no site você vai escolher a dezena que você quer. Bom, beleza? Então, entendeu aqui? Joia. Vamos para a parte de fechamentos, então. Fechamentos, ela fica aqui em Loto Fácil. Eu vou pegar um fechamento de 17 números que o meu cliente que está com dificuldade, tá? Ele não está conseguindo fazer, então, e eu já vou aproveitar para mostrar também para o Renato. Eu tenho duas opções aqui, olha. Eu posso escolher por aqui, que não é o que eu recomendo, tá? Ele abre um menu, mas se você clicar fora aqui, o menu fecha, tá? Então, é bem ruim de você escolher por aqui, mas é um dos recursos. Eu sugiro que você venha pela grade, clique aqui no botão grade, ele vai carregar os 1167 fechamentos e por aqui, olha, só lendo a descrição aqui você consegue, né, encontrar um fechamento, tá? Deixa sair esse banner aqui, pronto, já carregou toda a página, então você pode ver aqui, ó, são muitos fechamentos, beleza? Vamos pegar esse mesmo, que já está bem próximo aqui, olha, 17, 18 e 19 dezenas. É um fechamento, vamos tentar entender esse daqui, o VKTMBF. 17 significa que eu vou ter que escolher 17 números. Ele vai me organizar em cartelas de 15, vai me dar uma garantia mínima de 11 pontos. E o que eu tenho que fazer? A condição, que é o M, eu tenho que colocar 11 dezenas do sorteio dentro das 17 que eu vou escolher. Tudo isso com 21 jogos. E não tem dezena fixa. Quando tem 0 aqui é porque não tem dezena fixa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse para manter essa tela aberta aqui para a gente poder escolher um outro fechamento. Pronto, está carregando o fechamento então. Espera carregar tudo. Pronto, já carregou o fechamento. Eu clico aqui em detalhes só para mim ter certeza se carregou o fechamento correto. Carregou. Beleza. Olha só, para mim trabalhar com essa ferramenta, eu tenho que clicar em cima dos números e tenho que escolher 17 números. Então, eu venho aqui em cima e vou clicando aqui e vou escolhendo 17 números. Beleza? Pronto. Escolhi os 17 números. Tá pronto? Não, não tá. Não gerou nada aqui. Por quê? Porque eu não combinei ainda. Eu só escolhi os números. São etapas. Então, fiz a escolha dos números. Agora sim, vou clicar aqui em combinar. E agora, né? Ele combina na ordem que eu escolhi e já ordena aqui porque essa caixinha está marcado em gerar ordenado. Joia? Tá aqui então os 21 números que eu escolhi aqui em cima, que são representados por esse X aqui, foram combinados, foram organizados em 21 jogos de 15 dezenas. Vamos pegar, vamos clicar em conferir isso daqui. Então ele está mandando os meus 21 jogos aqui. E um jogo que teoricamente era para se garantir 11 pontos, ele me deu 14 pontos. Por quê? Porque eu acertei mais de 11 dezenas. Se você reparar aqui na minha tela de escolha, você vê que as dezenas com fundinho e salmão são as dezenas sorteadas no último concurso, tá? Então eu consegui acertar mais. Tá aqui então, um fechamento de 17 dezenas. Se você for escolher um fechamento de 17, 19, 17, 18 ou 21 dezenas, que acho que foi isso que você deixou lá, é preferível você trabalhar um pouco mais com a sorte e você ter melhores resultados. Porque quanto mais dezenas você escolher, mais volantes você vai ter que apostar. Então, não tem como. É uma cama king size com lençol de solteiro. Se você puxar de um lado, vai descobrir do outro, tá? Não tem como você trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Jogar com 17 números apenas é correr risco. Você está trabalhando mais com a sorte. Tem que colocar as dezenas sorteadas num grupo pequeno. Jogar com 21 dezenas, você já está jogando com quase todas as dezenas. Então é muito mais fácil de você acertar o alvo. Só que precisa de mais volantes, tá? Aqui o que você pode fazer? Nessa ferramenta de simulação aqui, você pode simular alguns resultados aqui. O que ele fez aqui? Ele carregou o meu jogo, jogou aqui para cima e conferiu, tá? E aqui dentro ele já fez o rastreamento de quais dezenas estão fazendo parte do meu jogo. São essas 17, são as mesmas 17 que eu escolhi aqui, tá?
E ele faz também o rastreio das dezenas ausentes. Nenhuma dessas 8 dezenas faz parte do meu jogo. Então, se eu quiser, eu posso simular outros resultados aqui, olha. Tá vendo? Ele vai me dar, olha, até 15 pontos. Não sei se você percebeu. Aqui, ó. Neste caso aqui, um fechamento de 11 pontos garantidos, ele teria me dado 15 pontos aqui, tá? Se tivesse saído esse sorteio. O que ele faz quando eu clico aqui em simular? Ele pega 15 dezenas das capturadas aqui e faz uma seleção aleatória e faz a conferência aqui. Eu posso fazer, né, de uma outra forma. Por exemplo, aqui eu estou acertando as 15 sorteadas. E se eu só acertar 13 dezenas? Então, vamos dizer aí que eu erre 2 dezenas. Vamos clicar aqui em simular. Olha, aqui ele me deu 12 pontos e 11 pontos. Mesmo assim, o jogo ainda me deu lucro. Significa que num fechamento disso daqui, olha, tá vendo? Dificilmente fica vermelho aqui. É um fechamento que você tem mais segurança, só que tá trabalhando mais com a sorte. E se eu acertar somente 11 dezenas? Clica aqui, então. Perceba que quando eu acerto 11 dezenas, ele está jogando aqui 4 dezenas vermelhas que não fazem parte do meu jogo. Se você procurar número 4 aqui dentro, aqui, você não vai encontrar, porque não faz parte do meu jogo. Tá vendo? Esse já não é um jogo, né, favorável, tá vendo? Ele não te dá lucro, só te dá, né, resultado negativo aqui, ó. Mesmo acertando as 11 dezenas. Eu estou acertando as 11 dezenas, só que o valor que você ganha de premiação, ele é inferior ao valor que você gastou para registrar esses jogos. Então, se você pegar e colocar aqui, ó, 12 dezenas, então agora eu estou errando apenas 3 dezenas. Olha só, esse jogo ele já me dá lucro. Vamos ver se ele dá algum prejuízo aqui, ó. Até agora não apareceu nenhum resultado negativo aqui, ó. Então significa que num fechamento como desse daqui, eu tenho que acertar pelo menos 12 dezenas para que o meu jogo tenha lucro, tá? Beleza? Bom, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo, não vou conseguir explicar as dezenas fixas, mas eu já consegui fazer uma comparação aí para o Renato, para mostrar que é muito melhor, então, você pegar e escolher a ferramenta escolher colunas do que você trabalhar com fechamentos. Hoje só vai dar para fazer esse fechamento mesmo. Vamos ver se amanhã eu consigo, então, mostrar os fechamentos com dezenas fixas. Também faço uma simulação lá para vocês verem. Aqui nessa tela, então, da grade, aqui você tem todas as opções somente para lote fácil. Você tem 12 se acertar 15, 13 se acertar 13, 13 se acertar 14, 13 se acertar 15. Então, vai vendo aqui, todos os valores aqui estão atualizados. São valores que você vai gastar aí para registrar esse jogo numa casa lotérica. Fechando aqui também. Fechando essa a ferramenta o R5 e faz 14 pontos convencional. A parte de conferência aqui, ela não funciona, esse simular, ele não funciona na questão de excluir colunas. Ele só funciona simular para fechamentos, porque aqui, olha, eu trabalhei com 23 dezenas, tá? 23 dezenas. Então, uma outra oportunidade, eu explico melhor também isso daqui. Tá aqui, então, a gente pode limpar isso daqui, marcar e desmarcar. Pronto, vamos para as matrizes de acompanhamento da ferramenta Excluir Colunas. Lembrando que você tem diversas matrizes aqui. Eu só faço acompanhamento de 4 matrizes só, tá? A outra matriz é essa daqui. É uma matriz que a gente espera que faça 14 ou 15 pontos com 10 jogos apenas. Ela não teria feito nem 14 nem 15, só cumpriu o prometido mesmo. Deixa eu desmarcar isso daqui para esse banner não aparecer. Agora um R4 e faça 12 pontos, né? É uma matriz então de 19 colunas que a gente espera que ela faça 13 pontos. Dessa vez também não fez 13 pontos, só cumpriu o prometido mesmo, que é fechar 12 pontos. E a última matriz, que eu espero que tenha sido boa, porque é uma matriz que eu gosto muito, foi muito boa. Tá? Essa é uma matriz de 3 jogos apenas, são 3 jogos de 18 colunas que você tem que vir aqui em cima, do 01 até o 18, escolher 3 números aqui representados pelas colunas para você eliminar. Neste caso aqui, apareceu um resultado na caixinha de conferência de 13 pontos. Se eu tivesse acertado 3 desses 5 números, eu teria feito 13 pontos com apenas 3 jogos. Vamos desdobrar isso daqui, então teria 10 possibilidades. Vamos pegar essa possibilidade aqui, ó, 01, 05 e 010. 01, 5 e 10. Então, se eu escolher essas 3 colunas aqui e clicar aqui em excluir colunas,
ele transforma o prêmio que está aqui, aqui. E se eu fizer a conferência bem rapidinho aqui, eu teria os 13 pontos com apenas 3 jogos. Chama a ferramenta de conferência bem rapidinho aqui, e o vídeo está ficando grande, hein, gente? Bem grandão. Mas é assim mesmo, né? Muito conteúdo precisa de tempo. Tá aqui, gente, a premiação de 13 pontos com apenas 3 jogos. Eu teria gastado isso daqui, teria recuperado isso daqui. Isso daqui seria meu lucro ontem, então, se eu tivesse jogado essa matriz. Fechando aqui, então, fechando a ferramenta escolher colunas, ciclo das dezenas. Fechou o ciclo, hein? Galera, fechou o ciclo com 5 concursos. Então, precisou de 5 concursos do concurso 3.584 até o 3.588 para sair todas as 25 dezenas. Então, agora a gente perde a referência, né? Porque pode sair quaisquer conjuntos de 15 dezenas. Fechando aqui, números primos, estatísticas individuais, tendências para ver 6, 8 e 9 dezenas, números na cruz, tendências para ver 2, 4, 7 e 8 dezenas, números ímpares, tendências para ver 4, 8, 9 e 12 dezenas, números na moldura, tendências para ver 6, 7, 10 e 11 dezenas, números de Fibonacci, tendências para ver 1, 2, 3, 5 e 6 dezenas, números na progressão aritmética, tendências para ver 3, 5 e 6 dezenas, ciclo dos primos fechou, ciclo da cruz também fechou, ciclo dos ímpares também fechou, ciclo da moldura também fechou, ciclo de Fibonacci também fechou e ciclo da progressão também fechou. E para encerrar esse vídeo com menos de 40 minutos, então deixa eu mostrar para vocês então o que eu vou falar amanhã. Então, nessa tela mesmo, vou clicar aqui em Loto Fácil, vamos carregar de novo a ferramenta de fechamentos, então vamos ver se eu consigo falar sobre um fechamento com dezenas fixas. Você pode encontrar por aqui algumas opções de fechamento com dezenas fixas. Aqui, olha, fechamento com 5 dezenas fixas, com 4 dezenas fixas, com 3, ou pode procurar pela grade, tá? Vamos pegar aqui um fechamento com 2 dezenas fixas, um fechamento aqui se eu fosse jogar sozinho. Vamos pegar esse fechamento aqui, ó. E eu vou pegar, deixa eu ver se eu fechei o ciclo. Eu acho que eu fechei o ciclo, então vamos abrir ele de novo. Ciclo, vamos por aqui, que é mais fácil. Começo a fazer as coisas. Ciclo das dezenas, aqui, ó, tá na minha cara, aqui eu não estou conseguindo enxergar. Olha, o concurso anterior, ele estava dessa forma aqui, ó. Vamos voltar um concurso. Faltavam 2 dezenas para fechar o ciclo, tá certo? Dezena 3 e dezena 5. Perfeito? Dezena 3, dezena 5, tínhamos 4 concursos dentro do ciclo. Eu ainda falei para vocês, coloca essas 2 dezenas como fixas. Vamos pegar aqui, ó, ferramenta, vamos escolher um fechamento com 2 dezenas fixas. Eu acho que já até carreguei o fechamento, já. 18, 15, 14, 15, 19 e 2, tá? Vamos entender primeiro essa terminologia aqui. 18 significa que eu tenho que vir aqui e escolher 18 números. Ele vai me organizar em cartelas de 15, garantindo 14 se acertar 15 com 19 jogos e eu tenho que colocar as 2 fixas. Quais são as 2 dezenas fixas que eu tenho que colocar? Se você clicar aqui em escolhidas, você vai perceber que a ferramenta entende que você já está num fechamento com dezenas fixas, então ela já marca os 2 primeiros quadradinhos, tá? Os 2 primeiros quadradinhos são as dezenas que você tem que colocar como fixas. Então, separa o seu conjunto de 18 números, tá? E já coloca os 2 como fixas. O que saiu ontem? Não saiu o 3, o 5, tá? Como dezenas fixas? Aliás, como dezenas que era para fechar o ciclo, então vamos dizer que eu utilizei esse fechamento, acertei as 2 fixas, tá? E vamos colocar aqui mais algumas dezenas aqui, pode ser as dezenas do fechamento mesmo. Aqui, então. Que fechamento que foi que eu escolhi? Me perdi aqui, ó. Falta 4. 1, 2, 3... E vamos colocar 1 aqui, mesmo ele não tenha sido saído aqui, ó. Eu combinei 18 números em cartelas de 15, garantindo 14 se acertar 15. Então, acertei as 15, né? E acertei as 2 fixas também, que foram as dezenas 3 e 5. Colocando aqui nas escolhidas, você pode ver que as dezenas 3 dezenas fixas está entre as escolhidas. Vou clicar aqui em combinar. Então, já escolhi os 18 números aqui, clico aqui em combinar.
Tá aqui então os meus 19 jogos, né, organizados aqui, né, em cartelas de 15 dezenas. Vamos conferir esse jogo aqui, ó. Pela ferramenta conferir de fechamentos, você já consegue mandar direto. Pela ferramenta excluir colunas, não consegue, tem que copiar e colar. Tá aqui então, gente, tá? Eu acertei, né, eu acertei 14 das 15 dezenas, eu errei o 24, tá vendo? Se a gente pegar e voltar aqui, ó, tá vendo? O 24 foi uma dezena que saiu ontem, mas, né, eu não coloquei dentro do meu fechamento. Então, vamos refazer esse fechamento aqui para você ver. Então, ele não me deu os 14 pontos porque eu errei uma fixa. Então, vamos refazer esse fechamento. Eu tiro a dezena 01 e coloco a dezena 24. E me certifico aqui das escolhidas não ter mudado nada, tá? Não mudei. 3 e o 5 continua ainda como dezenas fixas, tá? Vou clicar aqui em combinar de novo. Deixa eu ver se ele combinou. Aliás, olha só, eu cometi um erro aqui porque eu preciso limpar os jogos, senão ele vai somar ao que eu tinha aqui, ó. Então, eu clico aqui em limpar jogos e combino de novo. Pronto, tá aqui então 19 jogos. Ctrl A, Ctrl C e na ferramenta de conferência, vou limpar aqui, vou soltar o meu jogo aqui e agora sim. O que ele me fez, esse jogo? Ele fez o seguinte, ele pegou os 18 números que eu escolhi, me organizou em cartelas de 15, me deu uma garantia de 14 pontos se eu acertar 15 com 19 jogos, mas eu tenho que acertar as duas fixas. Então, a dezena 3 e dezena 5, que eram fixas, estão dentro do meu jogo. Beleza? Acertei as duas condições. Acertei as 15 dentro das 18 que eu escolhi e acertei as duas fixas. Logo, então, a conferência me deu os 14 pontos. Se eu quiser conferir isso daqui, se eu quiser fazer uma simulação disso daqui, eu posso. Mas eu tenho que colocar as dezenas 3 e 5 aqui, ó, separadas por espaço, dezenas com duas casas decimais. E agora sim eu posso clicar aqui em simular. Perceba que ele faz um círculo aqui na borda do 3 e do 5. Então, todo jogo que eu fizer simulação aqui, olha, ele vai manter o 3 e o 5, porque são dezenas que eu informei como fixas, tá? É a única coisa diferente dos outros fechamentos aqui, tá? Esse daqui é uma simulação do fechamento, então estou acertando as 15 dezenas e estou acertando as fixas aqui, ó, tá vendo? Logo, os 14 pontos aqui, ele está garantido aqui em qualquer simulação que eu faço. Às vezes vem até 15 pontos aqui, olha lá, como eu já vi. Passei rápido, pode ser que venha 15 pontos também, é mais difícil. Aqui, ó, neste caso aqui teria vindo os 15 pontos. Se eu quiser errar uma dezena aqui, eu posso colocar aqui, ó, 14 sorteadas, né? Então eu clico aqui, perceba que a dezena 6 aqui eu não acertei, então logo eu perdi o 14 pontos, tá? Porque não consegui colocar as 15 dentro das 18 que eu escolhi. Clicando em outra simulação aqui, ó, tá vendo? Perde muitos 14 pontos se você não conseguir atender o critério do fechamento. Gente, hoje o vídeo foi bem grande e eu não consegui ainda falar sobre tudo sobre fechamentos, para vocês verem como que são muitas informações. É muito difícil, né, você colocar aí em pouco tempo, né, tanta informação de qualidade como essa. E você não vai encontrar em outro site. Outro site ele vai querer só enfiar o produto dele em você, tá? No meu caso aqui, o meu produto é o site, então eu tento colocar muitas dicas gratuitas aqui, mas se você quiser também me acompanhar sendo um assinante do site, né, você vai ver que as assinaturas aqui são preços bem simbólicos, então vale bastante a pena. Mas eu trago conteúdo de altíssimo valor todos os dias aqui, então todos os dias você vai ter uma informação diferente aqui. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.